Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 21 de julho, terça-feira, 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala o que significa a vontade de Deus. Vontade de Deus, que é uma das realidades que nós procuramos na vida espiritual e que exigem muito de todos nós, porque nós sempre procuramos qual é o significado da vontade de Deus, como eu posso entender a vontade de Deus, como a vontade de Deus acontece na minha vida. E uma das primeiras respostas que podemos ter é justamente essa do Evangelho de hoje. Maria e os parentes de Jesus vão procurá-lo e ele aproveita essa ocasião para poder dizer: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus." Ou seja, então significa dizer que para fazermos parte da família de Deus, assim como nós entendemos na nossa família a vontade do pai e da mãe, às vezes com um olhar, com um gesto, assim também, quando fazemos parte da família de Deus, nós podemos entender a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, primeiro, estejamos juntos, estejamos unidos. Então já tenho um primeiro elemento para entender a vontade de Deus na minha vida: a unidade e a comunhão. Portanto, estar em comunhão, estar com o outro, saber viver em comunidade. Segundo elemento, estar realmente juntos, ou seja, nós podemos, na nossa vida, saber se relacionar para, ao relacionarmos, sabermos, sobretudo, interpretar a relação que podemos ter com Deus. Essa relação humana que todos nós temos, por exemplo, quando nós sabemos quando uma pessoa está chateada, quando uma pessoa está alegre, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está desapontada, assim também, quando sabemos interpretar o nosso relacionamento com os outros, sabemos então interpretar o nosso relacionamento com Deus e automaticamente a sua vontade em nossa vida. Portanto, vejam como é interessante, meus irmãos e irmãs, o ensinamento que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. Ou seja, nós podemos em nossa vida fazer a vontade do Pai que está nos céus a partir do momento em que nós olhamos para Maria, para os parentes de Jesus, aqueles que estão junto com Jesus, aqueles que estão próximos, aqueles que são da família de Jesus. E assim, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.